da série Respondendo Perguntas. Será que a Lei Geral de Proteção de Dados é efetivamente útil para a segurança das informações pessoais? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Todos os dias temos conteúdo inédito aqui para você com o assunto Lei Geral de Proteção de Dados. Mas voltando à pergunta, será que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é efetivamente útil na proteção, na segurança desses dados pessoais? E a resposta é sim, ou melhor, a resposta é depende. Depende do que, Silvia? Depende se a empresa está adequada à LGPD, obviamente. A LGPD ela não é útil a nada. A LGPD é uma lei, ela está estática, publicada no Diário Oficial e em vigência. Agora, se ela efetivamente vai proteger os dados, não depende dela, depende da empresa que tem que se adequar a ela. Então, a pergunta é, existe na Lei Geral de Proteção de Dados dispositivos que exijam do controlador a efetiva proteção, segurança desses dados pessoais? Sim, existe. E esses artigos estão entre o artigo 46 e 49 da Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse capítulo da seção 1, diz assim, da segurança e do sigilo dos dados. Como eu sempre falo para vocês, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é processual. Ela traz as informações dos processos, nos mínimos detalhes, inclusive, do que é preciso fazer em cada uma das exigências que ela traz. E nesse capítulo, ela informa que devem haver medidas de segurança administrativas e técnicas aptas a proteger, ou seja, trazer a segurança a esses dados pessoais. Olha que interessante, ela traz, inclusive, os mínimos detalhes de como você informar um incidente de segurança com dados pessoais. Silvia, o que é um incidente de segurança com dados pessoais? São acessos não autorizados, são situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado desses dados pessoais ou ilícitos. Olha que interessante, no próprio artigo 46, a lei já diz o que é um incidente de segurança com dados pessoais. E talvez você tenha pensado que incidente de segurança é só quando tem um vazamento de dados ou um ataque hacker? Não, é tudo isso que eu acabei de falar. Tratamento de dados pessoais, existem 20 modalidades, de acordo com o artigo 5º, inciso 10. E dentro dessas modalidades, existe o acesso. Então, o acesso indevido, ou seja, uma pessoa que não poderia acessar aquele dado e acessa, já é considerado um incidente de segurança com dados pessoais. Inclusive, o acesso visual. Você sabia que tem pessoas que têm uma memória fotográfica e se elas baterem o olho em uma tela, elas conseguem gravar todas as informações que estão ali? Então, apenas um acesso visual indevido já pode ser considerado violação da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, um incidente com dados pessoais. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela exige que hajam medidas efetivas, técnicas e administrativas, aptas a garantir a segurança desses dados pessoais. Qual é a diferença de medidas técnicas e administrativas, Silvia? As medidas técnicas são aquelas medidas que são feitas nos sistemas ou as medidas lógicas. Tudo que for feito para proteção e segurança dos dados pessoais nos sistemas, na internet, aonde tiver dados lógicos. Agora, as medidas administrativas se referem às medidas físicas. Lembra? A Lei Geral de Proteção de Dados, por padrão, protege os dados pessoais em papéis. É isso mesmo. Está escrito no artigo 1º. A Lei Geral de Proteção de Dados protege os dados pessoais, vírgula, inclusive
digitalmente, né? Inclusive na parte lógica. Então, olha que interessante. O que a gente está dizendo aqui é que, por padrão, a Lei Geral de Proteção de Dados protege os dados em papéis. Por isso que as medidas de segurança administrativas se referem justamente à proteção dos dados pessoais em papéis. Olha que legal, em tudo que tiver na estrutura administrativa da empresa. Então, tem que se fazer uma política de segurança prevendo não só a segurança lógica, mas também administrativa. Muitas vezes, para que a gente possa prover essa medida administrativa, você vai ter que mudar até os computadores de lugar, as mesas dos empregados de lugar. Por exemplo, você sabia que não é bom que um computador que acesse dados pessoais estejam voltados para a janela da empresa? Porque as modalidades de investigação, ou melhor, as modalidades de espionagem industrial e comercial estão muito mais eficazes. Hoje em dia, com um drone do lado de fora do prédio, você consegue filmar o que acontece dentro daquela empresa. Então, é muito importante, dentro das medidas administrativas, mudar os computadores para que eles não fiquem com as telas voltadas para a janela e também, se não for possível fazer isso, colocar algumas proteções tanto na tela do computador quanto uma película na própria janela, para evitar esse tipo de acesso indevido. Afinal de contas, um drone pode voar, filmar, tirar fotos e ter acesso a dados pessoais. Isso é uma violação muito grave. Além disso, lá na resolução número 4, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela exige que as medidas de segurança sejam não só implementadas, mas que seja comprovada que a implementação está funcionando. Não basta eu ter uma política de segurança que não funciona. Eu sempre falo, a melhor política que você puder implementar dentro de uma empresa, se ela estiver só no papel, ela não estiver efetivamente funcionando naquele sistema, naquela empresa, naquele controlador, não adianta de nada. É só uma política de fachada. E isso já foi, inclusive, objeto de multas, né? De multas e fiscalização pelo PROCON do Mato Grosso do Sul. Olha que interessante, políticas de fachada. Então, quando você for implementar uma política de segurança da informação, não basta que ela seja implementada, ela deve surtir o efeito desejado. E qual é o efeito? Efetivamente, prover a segurança desse dado pessoal contra acessos não autorizados, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação, compartilhamento ou qualquer tratamento inadequado ou ilícito. Você sabia disso? Então é muito importante. A LGPD, sim, ela tem um capítulo inteiro designado ou determinado para a segurança dos dados. Mas se a empresa não fizer o que tem que ser feito, a LGPD não é útil para nada. Ela traz os processos sim, mas a empresa tem que efetivamente implementar os processos de segurança da informação, físicos, ou seja, administrativos e lógicos, dentro dos sistemas. Esse conteúdo fez sentido para você? Então, antes de ir embora, aperta o like e a gente se vê amanhã no próximo conteúdo inédito.